Oi! Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço de reflexão. Hoje o tema é delicado, mas importante: depressão crônica. A gente vai explorar uma perspectiva um pouco diferente, baseado no livro Living with Chronic Depression, do Jerome D. Levin. A ideia não é focar só na cura total, que às vezes, né, não é viável, mas em como conviver com a condição. Exato. É uma abordagem que olha para a depressão crônica como algo persistente, sabe? Que retorna, quase como uma condição de longo prazo, não só um episódio que passa. E o autor, o Levin, ele até critica um pouco essa pressão por um otimismo irreal, talvez. Aquela coisa do pensamento positivo cura tudo, que pode acabar fazendo quem sofre se sentir culpado, né? Sim, como se fosse um fracasso, por não conseguir se curar. É bem contraintuitivo isso. Pois é, e aí que ele propõe essa ah, abordagem de reabilitação. Pensa assim, se a cura completa não está na mesa para todo mundo, o caminho talvez seja outro. O foco vira aprender a viver com a depressão, ajustar a vida, entende? Em vez de lutar sem parar contra algo que talvez não vá embora por completo. Tá, mas na prática, como seria isso? Qual o primeiro passo dessa abordagem? Falar viver com soa meio vago, né? Pode parecer. O primeiro passo, segundo Levin, e talvez seja o mais difícil, é aceitar a depressão crônica como uma forma de deficiência. Uau! Deficiência, isso é forte. Não soa meio como desistir? É aí que está o ponto-chave. Ele enfatiza que não é desistir, de jeito nenhum. É reconhecer a realidade da coisa. Olhar para a condição como ela é, para aí sim conseguir criar estratégias que funcionem no dia a dia. É um reconhecimento para poder agir, não para parar. Entendi. Faz sentido pensar por esse lado. Mas qual o benefício prático de aceitar algo tão pesado? Olha, um benefício crucial é o alívio da culpa. Isso é muito forte no livro. O Levin bate na tecla. A pessoa não tem culpa de ter depressão. Tem fatores ali: temperamento, genética, história de vida, traumas. A responsabilidade muda de lugar, sabe? Não é sobre ter a doença, mas sobre o que você faz com ela. Buscar ajuda, achar formas de lidar, adaptar a rotina. Certo. E essa mudança de foco, de sair da culpa para a ação, buscar tratamento, testar coisas pequenas, imagino que isso ajude a quebrar um pouco aquela sensação de impotência que a depressão traz, né? Aquela desesperança. Com certeza. Agir, mesmo que seja um passo mínimo, devolve um pouco da sensação de controle, de agência. E as histórias no livro mostram isso de forma bem crua, assim. Tem o caso do Ron Smith, por exemplo. Ele ilustra bem essa luta de anos, sabe? Aquele sentimento de tempo perdido, a vergonha e a dificuldade enorme de aceitar as perdas que a doença causa. Essas perdas devem ser um ponto central mesmo. Sim, muito. Pega a história da Margaret. O caso dela liga traumas antigos com recaídas bem graves, mesmo depois de fases melhores. Uma dessas recaídas fez ela questionar tudo, carreira, identidade. Chegou a pensar em suicídio. É um retrato do impacto real na vida e daquele luto, né? O luto pelas possibilidades que a depressão rouba. É, pesado. O George. A história dele mostra como a depressão pode interagir com outras coisas, tipo o abuso de álcool. E como um luto não resolvido, no caso dele pela perda do irmão, estava ali, sabe? Precisando ser encarado. Aceitar a própria vulnerabilidade faz parte do processo. Você falou em luto pelas possibilidades perdidas. E essa ideia de luto pela própria depressão, como assim? É lamentar a condição em si? Exatamente isso. É o luto pela energia que se foi, pela alegria que parece distante, pelas portas que se fecharam por causa da doença. Levin até menciona aquelas etapas da Kubler-Ross: negação, raiva, barganha, não de um jeito linear, tipo uma receita, mas como sentimentos que podem aparecer nesse processo. É parte do caminho para, talvez, chegar a entender e aceitar a condição como uma limitação real, algo a ser gerenciado. Mas aí, não parece um paradoxo? Aceitar algo tão negativo, como isso leva a algo bom? Não é só se conformar e pronto? Ah, esse é o ponto interessante que o Levin explora. A aceitação, nesse contexto, não é se resignar passivamente, não é jogar a toalha, sabe? É um reconhecimento da realidade que, aí vem o paradoxo,
pode mudar o significado existencial daquilo na vida da pessoa. Quando se para de gastar energia lutando contra o que talvez não mude totalmente, talvez sobre energia para encontrar satisfação e sentido apesar das limitações. É redirecionar o esforço. Entendi. Então, tentando amarrar as pontas aqui, a abordagem de reabilitação seria reconhecer que a depressão pode ser crônica, aceitar isso como uma limitação real, tipo uma deficiência mesmo, tirar o peso da culpa, focar em estratégias práticas para lidar no dia a dia e buscar a melhor vida possível dentro dessa realidade. É por aí? Perfeito, é exatamente essa linha. E para fechar, Levin traz uma ideia bem forte, inspirada no Elie Wiesel, que ele chama de dialética da aceitação e esperança. É manter um equilíbrio delicado, sabe? Aceitar a realidade dolorosa, as limitações do agora, mas sem perder a esperança. Esperança de que pode haver períodos melhores, talvez novos tratamentos no futuro, ou simplesmente esperança na nossa própria capacidade de se adaptar e encontrar valor na vida mesmo com as dificuldades. Fica aí então uma reflexão importante. Como seria encarar a depressão crônica não só como uma doença para curar a qualquer custo, mas como uma condição a ser gerenciada, uma limitação a ser contornada? Que impacto isso teria para quem vive com ela ou para quem apoia alguém nessa jornada? Encerramos nossa análise por aqui.